Olá! Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre a espectroscopia na região do ultravioleta e visível. Nessa segunda aula, nós veremos como é a interação das radiações UV e visível com a matéria e como os espectros são apresentados. Se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre os aspectos introdutórios da espectroscopia, não deixe de assistir. A espectroscopia UV visível baseia-se em medidas de absorção da radiação eletromagnética nas regiões visível e ultravioleta do espectro, ou seja, regiões que possuem comprimentos de onda entre 190 e 800 nanômetros. Mas como essa radiação interage com a matéria? Para entendermos, vamos pegar como exemplo um material transparente, e por esse material iremos passar uma radiação contínua. Nesse caso, uma parte da radiação será absorvida e outra parte transmitida. Ao decompormos essa radiação transmitida em um prisma, por exemplo, veremos que alguns comprimentos de onda estão ausentes, ou seja, esses intervalos correspondem ao espectro de absorção daquele material. Após absorver essa energia, elétrons dos átomos ou moléculas do material são promovidos a níveis energéticos mais elevados. Logo, saem do estado fundamental e passam a um estado excitado. Esse processo de excitação é quantizado. Por isso, a radiação eletromagnética absorvida tem energia igual à diferença de energia entre os estados fundamental e excitado. No caso da espectroscopia do ultravioleta e visível, quando uma molécula absorve energia nessa região, um elétron é promovido de um orbital ocupado para um desocupado de maior energia. Na maioria dos casos, essas transições ocorrem do orbital ocupado de maior energia, o HOMO, para o orbital desocupado de menor energia, o LUMO. Em grande parte das moléculas, os orbitais ocupados de menor energia são os orbitais sigma ligantes. Os orbitais pi ligantes ficam em níveis energéticos um pouco mais altos, seguido pelos orbitais não ligantes. Já os orbitais antiligantes, tanto sigma e pi, apresentam energias ainda mais elevadas. Na maioria dos compostos, exceto os alcanos, os elétrons podem passar por diversas transições possíveis de energia, como, por exemplo, os compostos carbonílicos, que apresentam como uma das transições mais importantes a do orbital sigma ligante para o orbital pi antiligante. Já em compostos contendo átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre ou halogênios, a transição mais evidente é a do orbital não ligante para o sigma antiligante. Essas transições diferem-se em relação à quantidade de energia necessária e à sua intensidade. Sabe-se, por exemplo, que transições pi ligante para pi antiligante requerem menos energia que as do tipo sigma ligante, sigma antiligante. Mas nem todas as transições eletrônicas são possíveis. Existem regras de seleção que restringem essas transições e devem ser consideradas. Essas regras de seleção foram determinadas a partir de uma lei básica da física, a conservação do momento angular. Sendo um fóton uma onda eletromagnética, para que a molécula interaja com o campo elétrico do fóton, é necessário que haja um estado polarizado, ou seja, os estados fundamental e excitado formem um dipolo. E para que isto ocorra, eles devem apresentar diferentes simetrias. Uma segunda regra muito importante que deve ser analisada é a variação no spin do elétron com a interação com o campo elétrico do fóton. Sendo assim, uma transição de um elétron de um estado singleto, ou seja, onde os spins estão emparelhados, para um estado tripleto, onde os spins não estão emparelhados, não é permitida, pois esse tipo de transição viola a lei da conservação do momento angular. Agora que já sabemos o efeito da interação da radiação UV e visível com a matéria, vamos entender a estrutura de uma banda de absorção nessas regiões. Primeiramente, vamos imaginar como seria o espectro de um átomo que absorve no ultravioleta ou visível. Essas linhas seriam agudas e bem definidas, pois trata-se de um processo quantizado entre dois níveis de energia discretos. Porém, para as moléculas não é assim tão simples. Neste caso, a absorção ocorre em uma ampla faixa de comprimento de onda.
pois as moléculas, ao contrário dos átomos, normalmente têm muitos modos excitados de vibração e rotação em temperatura ambiente. E mesmo que cheguemos a temperaturas baixíssimas, essas vibrações não podem ser totalmente eliminadas. Dessa forma, as transições vibracionais e rotacionais se sobrepõem. E como esses estados são pouco espaçados, uma molécula pode passar simultaneamente por uma excitação eletrônica e vibracional rotacional. Como consequência, o instrumento não consegue distingui-las, e a resposta são bandas largas que englobam todas as transições e centradas perto de um comprimento de onda da transição principal. As bandas originadas a partir dessas transições são normalmente registradas como uma função da absorbância versus comprimento de onda, como podemos ver o espectro de absorção abaixo. E cada molécula, dependendo da sua estrutura e dos grupos funcionais presentes, pode apresentar um máximo de absorção em determinados comprimentos de onda. Mas esse é assunto para a próxima aula. Então não deixe de seguir a gente e ativar o sininho para receber as aulas assim que elas saírem do forno. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Então é isso e até mais!